Olá, galerinha bonita do oitavo ano. Estamos juntos mais uma vez, agora para revisão. Primeira parte da revisão, a segunda será com correção de exercícios. Então nós vamos passear um pouquinho aqui pelo conteúdo do primeiro bimestre, tá? Tentar lembrar de algumas coisas. E quando formos corrigir alguns exercícios, estarei procurando alguns exercícios, algumas questões dos próprios livros de vocês que consiga abranger o máximo possível de informações e sanar as principais dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. As revoluções burguesas na sociedade inglesa, ali, ela onde vai dar início a essas revoluções burguesas, ela acontece, nós temos aqui uma estrutura de uma pirâmide, né, que apoiavam, nós temos aqui os apoiadores do regime absolutista, lembrando que o rei estava no topo da pirâmide. Então nós temos ali os considerados os pares, que é a aristocracia tradicional, os de sangue azul, e os grandes proprietários de terra também faziam parte da aristocracia tradicional. E os que eram a mais afetados por esse regime absolutista, que lutavam contra o regime absolutista, que sugava, né, o que eles tinham através de altos impostos, limitavam a venda, o comércio, porque o rei delimitava tudo, inclusive até a própria religião. Então nós temos a burguesia, no caso formado por profissionais liberais, comerciantes, banqueiros, os gentes, que é a pequena e média nobreza rural, alguns de mentalidade capitalista, os agricultores, e tinham ligações com a burguesia devido ao comércio. Os yeomen, que são os granjeiros, pequenos proprietários, lavradores, arrendatários, e buscavam as mudanças porque estavam cansados também de bancar essa vida da aristocracia tradicional. Os camponeses, não precisa nem dizer quem eram eles, e o povo proletariado, que eram os assalariados, sem contar os marginalizados, desempregados, que às vezes nem entrava nessa contagem, né? Principalmente pelo povo por ser o povo que não estava trabalhando na época. E aí, dentro desses movimentos, o que vai acontecer? Nós teremos a Revolução Puritana, a Revolução ali, os discípulos de Calvino. Lembrando que nós passamos pela Reforma Protestante, então nós temos mais de uma religião no momento ali, um segmento religioso, não é só mais a Igreja Católica. Nós temos a Igreja Protestante, nós teremos agora a Igreja Anglicana, a Igreja Puritana. Então, a Igreja Católica ela ainda não está mais com aquele poderio todo. Tá? Então, nós temos aqui na Revolução Puritana, dentro do reinado de Carlos I, com a dissolução do parlamento, isso para dar mais ênfase, mais força ao rei, uma vez que o parlamento ele é dissolvido, ou entra uma nova camada para tomar conta ali, ou o rei ele vai ganhar mais força. Então nós temos aqui os gentes, a burguesia comercial, os trabalhadores e os camponeses lutando por mudança e uma guerra civil em meados de 1642. Um exército popular é feito, é um exército de novo tipo, liderado por Oliver Cromwell, o puritano da pequena burguesia. E aí o Oliver Cromwell, tem até uma frase dele curiosa, que ele fala que ele prefere estar lutando ao lado dos pobres do que da elite, da nobreza, porque a nobreza luta por status. Os pobres não, eles têm um ideal. Então nós temos essa diferença aí. A Revolução Gloriosa é uma revolução de caráter burguesa, já em 1688, tendo à frente ali Guilherme de Orange e a Constituição da Declaração dos Direitos. O parlamento decidiria sobre os impostos, então nós temos a retomada do parlamento ali, e o parlamento ele limita o poderio do rei. O rei só pode tomar certas decisões sobre o consenso do parlamento.
E aí ele garante a propriedade privada, as liberdades individuais e divide o poder. Então nós temos o fim do absolutismo na Inglaterra e aí o início do poder em três, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. E isso sempre com visões dos iluministas. A burguesia assume o poder por meio do parlamento, é uma monarquia parlamentar agora, temos um rei, mas ele não é mais absoluto. Como foi dito, o rei ele tem um teto ali, ele só caminha até um determinado lugar. E aí eu lembro que foi feito, que vocês fizeram uma pesquisa, né, sobre as atuais monarquias parlamentares, e dentre elas nós temos aí a atual Inglaterra. O rei, ele reina, mas não governa, e nós temos a implantação do liberalismo, ou seja, nós temos uma liberação comercial maior, com menos intervenção do Estado, do rei. E isso vai ser muito vantajoso para quem? Claro, para a burguesia. E prejudicial, de uma certa forma, para a população, porque ainda continua a pagar os seus altos impostos. Né? Não paga agora para a nobreza de forma direta, mas paga para a burguesia. O iluminismo, uma linha de pensamento bem diferente para a época, onde nós temos a valorização do ser humano, o racionalismo, o naturalismo, e que defende a igualdade perante a lei, a igualdade do ser humano. Então, eles se desprendem um pouco da questão da fé, se abraçam mais com a questão da razão, com a valorização do ser humano, e o racionalismo, por sua vez, essa ênfase na razão, esclarecida pelas luzes do conhecimento, ou seja, tudo tem que ser esclarecido ali pelo conhecimento, né? Tem que ser explicado, não pode simplesmente ter uma justificativa, não é porque Deus quis, não. O homem, ele tem sim a capacidade de mostrar que isso é uma mesa porque é uma mesa, que a cor é azul porque devido à pigmentação e à mistura da cor primária, enfim. O naturalismo, a crença na perfeição da natureza, e aí volta já também para Deus, porque foi Deus que criou, né? Isso não é negado de forma nenhuma, apesar de que muitos iluministas eram ateus, mas aqueles que não, eles se desvincularam um pouco mais da fé, não se apartaram em definitivo da fé. Tá? E eles também não eram contra a Igreja Católica em si, eles eram contra alguns dogmas da Igreja Católica, não contra a Igreja Católica ou contra a religião como um todo. E a lei não poderia privilegiar alguém com base em seu nascimento ou condição social, que aí já quebra também a estrutura da pirâmide social. Porque uma vez que se um nobre fosse acusado de roubo, ele é nobre. E ele é nobre. A lei prevalecia para ele de uma maneira e favorecia ele. Para o camponês, para o assalariado, para o povo marginalizado, cadeia, guilhotina, forca, e aí vai, essas coisinhas mais light. Liberalismo econômico. É o fim da intervenção do Estado na economia. Nós temos uma liberdade de comércio maior, isso vai favorecer muito a burguesia. Nós temos aí os fisiocratas, que acreditavam que toda a riqueza de um país vinha de seus recursos natural. Seria até bom se, de uma certa forma, houvesse uma valorização dos recursos naturais para o Brasil, não desse nível de exploração que nós vemos, mas que, ao ser mais valorizado, também tivesse uma distribuição de renda maior para toda a sua nação, não é isso? Os economistas clássicos, liberdade comercial e intervenção em determinados momentos. Então vamos lá. O liberalismo econômico já está dizendo uma liberdade de comércio, de economia, aonde aos comerciantes, à burguesia, o rei não tivesse tanta intervenção, mas que eles, a burguesia em especial, pudessem cada vez mais e mais negociar a sua maneira. E que o rei, como representante do Estado, fosse cuidar do que realmente lhe cabia, que no caso da visão dos liberais era das políticas públicas, das obras públicas, política pública já é algo bem mais para cá, né, século XX, e saúde, escolas, enfim, e deixasse
a economia com quem entende de economia. E o déspota esclarecido, que é nada mais nada menos do que a rica nobreza, principalmente o rei em si, mas alguns nobres também. O rei no seu poder absoluto, ali ele vem bebendo da fonte dos iluministas para se favorecer. Ele não vai concordar com os iluministas, mas ele vai tomar boa parte daquele conhecimento para si, para ver de que forma é que ele pode fazer usufruto e se beneficiar. Então ele aumenta a centralização do poder real, mais as medidas iluministas, é o rei, que ele já é absoluto e se reveste de conhecimento. Então, o que acontece? Ele vai melhorar o ensino público, a diminuição da interferência na igreja, né? O incentivo à manufatura nacional, o próprio mecenato. O mecenato é o patrocínio da burguesia aos artistas do Renascimento, que aí fez um crescimento, um boom na economia, né? E o rei também se favoreceu dessa forma. E aqui nós temos Marquês de Pombal representando um déspota esclarecido, que ele era o conselheiro do rei de Portugal na época. Aqui na Revolução Industrial, nós temos as novas relações de trabalho. O homem, né, ele vai perder um pouco de espaço para a máquina, mas também vai ter muito espaço para a mão de obra. Claro que vai chegar um dado momento que a mão de obra, a falta de mão de obra qualificada, vai dar margem para a questão do desemprego. Permitiu aos primeiros industriais a introdução do maquinário, baratear incrivelmente a produção e a comparação ao trabalho artesanal, porque produzia-se em larga escala. Então, quanto mais você produz, mais você vende, mais você tem condição de baratear o preço e vai prejudicar os artesãos, né, que trabalham ali peça por peça, cada um faz um pouquinho, sempre naquela sua mesma rotina, enfim. Junto com novas tecnologias, surgiram novas formas de organização de trabalho e novos meios de vida também. Observem aqui na imagem as chaminés das fábricas, vai mudar o ritmo de vida do ser humano, o relógio vai ditar agora mais do que nunca o que você tem que fazer, que hora que você vai dormir, que hora que você almoça, que hora que você tem que acordar, né? E aí aquela correria de ir para a fábrica, sai da fábrica, não pode perder o ritmo da máquina, porque a máquina é que dita o ritmo, não o homem. Todo esse cuidado, sai de ser no trabalho doméstico e surge a fábrica como centro de produção econômica. Novos produtos, novos modos de vida, né? Nova tecnologia, como a gente vê no dia de hoje, novos aplicativos, novos aparelhos celulares, novos notebooks, com novas tecnologias cada vez mais rápido, e o homem que não se cuide, porque senão ele fica para trás. E, por fim, a Revolução Francesa. E aí nós temos aqui a pirâmide, né, que não é muito diferente do regime absolutista. Nós temos o rei acima de tudo, mas aqui nós mostramos as 3 camadas que serão mais citadas na Revolução Francesa, que é o primeiro estado, que é o clero, o segundo, a nobreza, e o terceiro estado, que é a burguesia, os camponeses e os sans-culottes, que pagavam e sustentavam, né, pagavam os impostos e sustentavam as 2 camadas anteriores. A Revolução Francesa, ela se dá porque a sociedade, a burguesia que não conseguia subir, que pagava altos impostos. Se a burguesia pagava altos impostos, imagine o que dizer dos camponeses. Então, vai daqui, vai dali, luta daqui, luta dali, tenta fazer reunião, tenta fazer convenção. Inicialmente, causa-se aquele furdunço, vamos assim colocar, aquela agitação, mas só quando os direitos realmente são negados na Assembleia Constituinte, ainda não é colocado como Assembleia Nacional Constituinte, aonde a população tenta ganhar mais espaço nas votações, porque observamos, vamos voltar aqui na pirâmide, nós temos 1% do clero, 2% da nobreza e 97%, né, do terceiro estado. Pela lógica, pelo cálculo matemático simples, deveria estar no comando
o terceiro estado, mas é por representatividade, um representante de cada aqui. Então seria um do primeiro estado, segundo do segundo estado contra do terceiro estado, 2 contra 1. Na última reunião nós tivemos representação, um grande somatório, né, 100 e pouco do primeiro estado, salvo engano, 200 e pouco do segundo, e 500 e pouco do terceiro estado, não me lembro exatamente quanto. Só que a somatório do primeiro com o segundo não dava o valor do terceiro estado. Então, pela lógica, o terceiro estado seria atendido. Só que o rei, sendo pressionado ele pelos 2 primeiros estados, ele não vai ceder à luta, às reivindicações, do terceiro estado. E aí o povo vai para a rua e a luta continua. Eles invadem a Bastilha, que é um símbolo do poderio absoluto ali na França, tomam para si tudo aquilo dali e causando naquele momento a Revolução Francesa, que aí vai ser criado, né, uma nova Constituição, vai dar a queda do poder absoluto. Naquele momento, os direitos serão atendidos, boa parte dos direitos, grupos políticos surgem aqui, os girondinos e os jacobinos, e seria, num grande resumo mesmo, a Revolução Francesa, isso, a luta da burguesia, principalmente da massa do povão, né, liderados, feitos bucha de canhão ali pela burguesia, contra os 2 primeiros estados, lutando pelos seus direitos. Tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixe os comentários lá, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, porque através delas a gente já vai preparar já o segundo vídeo para resgatar ali alguns exercícios e tirar algumas dúvidas. No mais, tudo em paz. Cheiro no coração. Fiquem com Deus.